pessoal, agora eu vou falar de uma propriedadezinha da reta secante e vou começar a falar também sobre posição entre duas circunferências. São várias posições, ok? Só para a gente fazer um lembretezinho aí. Então, a primeira propriedade, que às vezes a gente ajuda em muitas situações, eu tenho uma reta vermelhinha aqui, que ela é uma reta secante, encostou na circunferência no ponto A e também aqui no ponto B, ok? Então, eu tenho um segmento AB agora. Se eu venho aqui e marco esse segmento AB e venho e traço do centro da circunferência até o ponto médio desse segmento, eu vou ter um segmento perpendicular ao segmento AB, ok? Toda vez que acontecer isso, então esse segmento CM ele vai ser perpendicular ao segmento AB. Porque eu tinha um segmento, né? Essa reta que passou aqui, ela determinou na circunferência essa corda AB, né? Toda vez que um segmento tem as extremidades em cima da circunferência, eu falo que é uma corda. Então, quando ela determina esse segmento chamado de corda, se eu ligo o centro até o ponto médio desse segmento, isso sempre vai ser perpendicular. Lembrando, né, aqui eu tenho AC é um raio e BC é outro raio, ok? Então, muitos exercícios a gente usa essa propriedadezinha aqui, certo? Sempre que eu tenho uma corda, se eu marco o ponto médio dessa corda e traço do centro até esse ponto médio, eu vou ter um segmento perpendicular, formando 90 graus. A outra coisa é a posição relativa entre duas circunferências, ou seja, duas circunferências no plano, gente, elas podem ter várias posições. Por exemplo, quando essas duas circunferências não têm ponto de encontro, não tem ponto comum igual aqui, nós falamos que são circunferências externas. Observe que a distância de um centro ao outro é maior que se eu somar os dois raios, concorda? Se eu sair daqui até aqui, essa distância é maior do que a soma dos dois raios. Esse pedacinho aqui vai ser maior, concorda? Então a distância é maior que o raio 1 mais o raio 2. Lembrando, o raio 1 está aqui, o raio 2 está aqui e o raio 1 está aqui. Então essa distância é maior. Sempre que acontecer isso, são chamadas de circunferências externas. Posso ter também uma circunferência interna à outra. Não confunda isso aqui com circunferências concêntricas, que possuem o mesmo centro, ok? Aqui os centros são diferentes, ó. Aqui está o centro da circunferência 1, aqui está o centro da circunferência 2, que é maior, ok? Quando que uma será interna com a outra? Quando essa distânciazinha entre os centros, que eu marquei aqui de desenho vermelhinho, for menor que a diferença dos raios em módulo. Por que eu coloquei módulo? Porque às vezes eu começo pegando o raio menor, entendeu? E aí vai dar negativo, então por isso eu coloquei módulo. Sempre que a distância for menor que o R1 menos o R2, ok? Ela será uma circunferência interna à outra, mas não é chamada de circunferência concêntrica. Depois eu vou explicar o que é uma circunferência concêntrica, ok? Aqui eu tenho duas circunferências secantes, ó, encostou uma na outra em dois pontos, ó, ok? Então nessa situação elas são secantes. Quando que eu tenho circunferências secantes? Quando que a diferença entre os raios em módulo for menor que a distância e a soma for maior que a distância, ok? Lembrando, o raio 1 vem até aqui, beleza? O raio 2 vem até aqui. Se a diferença e a soma, a distância estiver no meio entre essas duas, a diferença dos raios e a soma, a distância no meio, serão circunferências secantes, ok? Então eu coloquei 3 aqui, já vou colocar as outras.